Olá pessoal, eu me chamo Wesley Renato, sou licenciando no curso de Ciências da Natureza na Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, na cidade de Senhor do Bonfim, Bahia. No podcast de hoje, nós vamos tentar fazer um mapa conceitual sobre o desenvolvimento do pensamento histórico sobre evolução das espécies. Tem como principal objetivo desmistificar alguns mitos que ainda estão em nossa sociedade sobre a evolução das espécies. Mitos esses que estão relacionados a um grande pensador dos conceitos de evolução. Pensador esse chamado Lamarck, que vamos discutir melhor lá na frente. Porém, trago um spoiler para vocês. Quem nunca se perguntou, ou perguntou a alguém, ou até mesmo viu alguma publicação com essa pergunta? Qual pergunta é essa? Por que o macaco não vira mais homem? Esse pensamento tem a ver com esse grande pensador chamado Lamarck, o qual vamos discutir lá na frente. De antemão, bote seu fone de ouvido e vem comigo. Antes mesmo de Lamarck, muitos outros pensadores já se falavam de certa forma em evolução. Se nós formos a 384 a 322 anos antes de Cristo, nós vamos encontrar um camarada chamado Aristóteles. Ele já possuía uma obra chamada História dos Animais. Ele tentava descrever as similaridades e as diferenças dos animais. Lá na frente, em 1707 a 1778, viveu um pensador chamado Linneu. Ele teve uma obra muito importante chamada Systema Naturale, que ele organizava as espécies de animais e de planta. Ele foi um pensador tão marcante no desenvolvimento histórico que se criou um ditado popular chamado Deus criou, Linneu organizou. E na mesma época também tinha um camarada chamado Conde Buffon. Ele é considerado um precursor das ideias evolucionistas. Ele dizia que as espécies, ao se afastarem do seu lugar de origem, eles se modificavam, inclusive o homem. E isso foi ele é considerado um dos precursores por causa justamente dessa ideia de das espécies se modificar. E a partir daí vem as ideias de Lamarck e posteriormente vão vir as ideias de Charles Darwin, que nós vamos debater a partir de agora. Após todos esses pensadores, vamos chegar a um camarada muito importante para o nosso podcast e também para o desenvolvimento dos conceitos sobre evolução. Vamos chegar nada mais nada menos do que Lamarck. Lamarck, que tem como sua teoria principal a transformação das espécies ao longo do tempo. Lamarck, ele foi um naturalista francês que nasceu no ano de 1744 e veio a óbito no ano de 1829. Suas ideias sobre evolução começou a surgir no ano de 1800, mas foi no ano de 1809 que ele começou a divulgar suas ideias através do livro Filosofia Zoológico. E nos seus postulados, ele tem como, na sua teoria, os seus postulados, ele vai ter a ideia do transformismo. Ou seja, animais, eles não vão se extinguir, eles vão se transformar. O que isso quer dizer? É aí que entra um dos mitos, que é o porquê o macaco não vira homem hoje em dia. Nós vamos compreender aqui que Lamarck
ele vai anteceder o pensamento de Darwin lá na frente, que vai vir e vai combater, de certa forma combater um termo muito forte, mas vai ser a teoria mais aceita, vai ser a de Darwin lá na frente. E aí essa teoria de Lamarck, ela acabou ficando para trás. Mas como falei, algumas coisas, algumas particularidades dessa teoria ainda influencia a nossa sociedade hoje em dia. E esse primeiro postulado sobre o transformismo, a transformação das espécies, a transmutação, a metamorfose das espécies, ainda está em nossa sociedade justamente relacionado a essa pergunta: o porquê o macaco não vira mais homem? Se nós formos colocar nesse ponto de vista do transformismo, é justamente isso, que o macaco ele foi indo e se transformou no homem. E aí essa é uma ideia de Lamarck, da transformação das espécies. Esse é um dos seus postulados. Outro postulado de sua teoria é sobre a lei do uso e desuso, que diz o seguinte: quanto mais se usa uma estrutura, mais ela vai se desenvolver. Caso não use, ela não vai se desenvolver. Essa ideia do uso e desuso, vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos supor que você usa bastante sua mão para alcançar coisas altas. Então, sua mão vai acabar se alongando para conseguir pegar aquelas coisas mais altas com mais facilidade. E caso você não use sua mão vai ficando cada vez mais inútil e vai acabar atrofiando. Essa explicação você pode ter visto em vários livros de ciência relacionado à girafa. Sempre tem uma girafa do pescoço longo e a girafa do pescoço curto. E dá a entender que as girafas do pescoço curto, ela usou tanto o pescoço longo, usou tanto o pescoço para alongar seu pescoço para conseguir alcançar as folhas das árvores que estão mais altas, que o pescoço da girafa acabou crescendo. Então ela foi usando tanto aquela estrutura que ela foi se desenvolvendo. E essa ideia vai cair em outro postulado do Lamarck, que é a transmissão dos caracteres adquiridos. Que isso diz o seguinte: as girafas que conseguiram usar muito o pescoço para crescer o pescoço, os seus descendentes já vão nascer com o pescoço grande. Não vai ser necessário mais os descendentes dela fazer muito uso daquela estrutura, uma vez que a transmissão dos caracteres adquiridos vai defender que os descendentes já vão nascer com aquelas estruturas desenvolvidas. E o outro postulado de Lamarck é sobre a geração espontânea, que também é outro mito que está em nossa sociedade, que eu vi bastante, até mesmo de minha mãe, falar que se colocar um cabelo dentro da água, esse cabelo vai acabar se transformando em uma cobra. E são vários outros mitos também de geração espontânea, mas esse é muito comum para mim, porque acabei escutando minha infância toda. E esse é o pensamento geral de Lamarck, principalmente sobre a transformação das espécies, né? É uma parte principal de Lamarck. Ele não acreditava que existiam a possibilidade das espécies serem extintas. Não, a espécie elas se mudava de acordo com o meio. Vamos supor, se existia um grilo amarelo e ele ficasse na grama, esse grilo iria passar a ser verde, por causa que a grama iria modificar o grilo, para ele se adaptar melhor àquele ambiente. Essas são algumas das ideias de Lamarck. Ele tem outras ideias, mas essas são as principais em qual nos devemos atentar.
Aí você pode perguntar, mas Wesley, agora como é que essa teoria está errada? Você me falando isso, eu não vou tirar esse pensamento da transformação das espécies. Eu quero entender o porquê essa teoria de Lamarck está errada. Aí calma, agora nós vamos entrar em outra parte bem especial, que é o desenvolvimento do pensamento de Charles Darwin, que é o principal nome da evolução. Antes de citar a principal teoria que foi o divisor de águas do pensamento evolutivo, eu quero citar um cara chamado August Weismann. Ele foi responsável por um experimento com 68 ratos e 5 gerações desses ratos. Ele cortou a cauda do pai e da mãe dos ratos e durante 5 gerações ele percebeu que os ratinhos ainda continuavam nascendo com cauda. Aí falar, pera lá, já que Lamarck falou que os animais ele ia se transformando de acordo a necessidade do seu meio e a necessidade do uso de alguma estrutura, e essas estruturas iam sendo repassadas, esses caracteres iam sendo repassados ao seu descendente, porque os ratinhos ainda continuam nascendo com cauda? Eles deveriam nascer sem cauda, já que eles estariam tirando a cauda e ia estar fazendo um desuso daquela estrutura. Esse foi um experimento que, de certa forma, já derrubava a teoria do Lamarck. Mas vamos entrar agora na principal teoria sobre evolução, que é a teoria que foi justamente o divisor de águas, que é a teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin. Chegamos ao grande naturalista britânico Charles Darwin, considerado um dos maiores nomes, se não o maior, que fez a teoria da seleção natural, essa teoria que é a mais aceita no mundo científico em relação à evolução das espécies. Charles Darwin, ele nasceu no ano de 1809 e faleceu no ano de 1882. Charles Darwin ele sofreu uma influência muito grande de um pesquisador chamado Malthus. Ele falou que quando a população é maior do que a quantidade de alimentos, iria haver uma briga por sobrevivência. É uma questão de megapopulação, hiperpopulação, que já hoje em dia se falam bastante também nisso. E nesse aspecto de sobrevivência, Charles Darwin teve um insight sobre a sobrevivência dos seres, né, na natureza. Então ele sofreu uma grande influência desse pensador, Malthus, né, que iria ter uma briga por sobrevivência em relação à população do homem. E aí Charles Darwin teve o insight de pensar na natureza e com todos os animais, e ele pensou na aptidão, né, que os animais mais aptos eles poderiam sobreviver, eles iriam ganhar essa luta por sobrevivência, né? E a teoria da seleção natural de Charles Darwin, igualmente a de Lamarck, ela vai ter alguns postulados, e o que realmente os postulados que eu falo é o que é necessário para que essa teoria ela de certa forma exista. E dentre os postulados da seleção natural é o seguinte: o primeiro, que vai existir ambientes com condições variadas,
vai poder existir ambientes muito frios, muito quentes, com patológicos e dentre outras variações que você possa imaginar. E os indivíduos mais aptos vão sobreviver a essas variações do ambiente. Vamos supor um ser humano muito peludo e um ser humano pelado em um ambiente muito frio. Qual tem a possibilidade maior de aptidão? O ser humano pelado ou o ser humano peludo? E outro postulado é que os mais aptos se reproduzem e geram descendentes. E outro postulado relacionado a esse é a reprodução diferencial. E um com o outro se completam. Os indivíduos mais aptos, vamos supor a nossa última situação hipotética, vamos supor que os peludos eles se adaptaram melhor a um ambiente frio e assim sobreviveram mais do que os pelados. E aí eles vão se reproduzir. Quais vão deixar mais descendentes? Os peludos ou os pelados? E aí entra a ideia da reprodução diferencial. Os peludos, eles vão deixar mais descendentes porque eles vão estar em maior quantidade. Então, quanto mais os indivíduos são aptos, mais descendentes eles vão deixar. E outra situação hipotética para a gente pensar sobre a evolução na teoria da seleção natural de Charles Darwin é pensar em grilos. Vamos pensar em grilos. Em um ambiente de grama, existem grilos vermelhos e grilos verdes. E aí existem sapos também. Os sapos vão ser os predadores dos grilos. E aí, qual vai ter a possibilidade mais de sobreviver naquele ambiente? Os grilos vermelhos ou os grilos verdes? Os grilos verdes, uma vez que o ambiente vai favorecer aqueles grilos verdes, pois eles vão poder, de certa forma, se camuflarem. E aí, os sapos vão poder ter a presa do grilo vermelho com mais facilidade, pois eles vão se destacarem naquele ambiente. O ambiente vai ser justamente a condição variada que eu falei logo no início. E aí, os grilos verdes, eles vão ser os mais aptos, eles vão poder se reproduzir melhor. Se nós formos imaginar essa mesma situação no pensamento de Lamarck, iria ser o seguinte: os grilos vermelhos, eles passaram a ser verde por causa do ambiente. Mas, não, na verdade, os grilos vermelhos, eles podem ter deixado de existir por causa que eles não eram tão aptos igual os grilos verdes àquele ambiente. Então, essa é uma reflexão sobre a seleção natural e a diferença sobre a ideia de Lamarck, de transmutação das espécies. Outro exemplo que pode ser utilizado é sobre as mariposas. Existem mariposas brancas e mariposas pretas. Em um ambiente de florestas, as mariposas pretas elas podem se camuflar melhor do que as brancas. As brancas vão se destacar. Então, os predadores vão conseguir predar com facilidade as borboletas brancas. Então, na natureza vai existir mais a mariposa preta. Vamos pensar agora ao contrário. Em um ambiente urbano de muita luz,
onde a mariposa branca consegue se camuflar melhor e a mariposa preta ela vai se destacar na luz. Então, aquele outro ambiente vai favorecer a mariposa branca. Então, a mariposa branca ela vai ser mais apta àquele ambiente. E a mariposa preta ela vai ser mais fácil ser vista por predadores. Outra questão bastante importante a ressaltar é que na natureza não vai importar se é o animal mais forte, se é o animal mais fraco, se é o animal mais rápido ou se é o animal mais lento, e sim o mais apto. Vamos imaginar a seguinte questão. Imagine a lebre e uma tartaruga, e que elas tenham um predador comum. Vamos supor que seja um tigre. Vamos imaginar essa situação hipotética. É de se imaginar que a velocidade da lebre seja mais rápida do que a da tartaruga. Porém, a tartaruga ela tem uns cascos muito duros para se proteger. E a lebre tem sua velocidade. Porém, o tigre ele é tão rápido quanto a lebre, até mesmo mais rápido. E aí ele consegue predar a lebre com mais precisão do que predar a tartaruga, uma vez que ela vai se proteger nos seus cascos. Nesse sentido, não vai importar se a lebre é mais rápida do que a tartaruga. Importou que ela teve mais aptidão naquele momento. E vamos pensar em outra possibilidade, do rato e do gato. Pode-se imaginar que o gato ele é mais forte do que o rato, até porque o gato vive atrás do rato, não é isso? O Tom vive atrás do Jerry. E vamos pensar que eles têm também um predador comum. Vamos imaginar que o cachorro quer predar tanto o rato quanto o gato. E aí está em um ambiente em que tem vários buraquinhos onde o rato consegue entrar e se safar do cachorro. E o cachorro, por sua vez, consegue pegar o gato. Então, nesse sentido também não importou o gato ser mais forte do que o rato. Importou justamente a aptidão do rato naquele ambiente que o favoreceu com aqueles buracos. Então essa é uma coisa muito importante de se falar, que não vai importar se você é o mais forte, se você é o mais rápido, e sim se você é o mais apto. Aí você pode dizer, tá Wesley, mas por que o macaco não vira mais homem? E aí que eu posso responder, o macaco não vira mais homem porque ele não vai se transformar em homem, igual Lamarck falou que o macaco ele iria se transformar em outra espécie, nesse sentido ia se transformar no homem. Se isso fosse realmente acontecer, não existiria mais macaco no mundo, não acha? Uma vez que os macacos iriam se transformar em homem. E veja, para compreender mais ainda esse contexto, é necessário compreender os próximos passos da evolução, que são os mecanismos evolutivos, são as evidências evolutivas, e entender também a genética, que depois de Darwin, vários outros pensadores incluíram os conceitos da genética na evolução e perceberam que a evolução estava cada vez mais sendo concreta. Daí vai ter os estudos sobre a nossa grande árvore genealógica, que vai compreender até que ponto nós dividimos um ancestral comum. Esses ancestrais, que sim, esses passaram por processos adaptativos, desde do início da humanidade, pode-se dizer assim.
desde o início dos primeiros primatas, ou seja, do primeiro primata que foi, de certa forma, dando origem a outros primatas, foram sofrendo mutações, foram sofrendo diversas outras influências adaptativas até chegarmos a nós humanos e até chegar em outros tipos de primatas. Então, isso é debate para outros podcasts. O que eu quero que vocês tenham compreendido hoje é justamente essa diferença, em que o macaco não vai estar apenas ali e vai falar assim: ah, vou virar homem. Então, esse é um pensamento que muita gente ainda acha, que o macaco ele vai simplesmente virar homem. Mas não, veja que isso é um pensamento retrógrado no aspecto do desenvolvimento dos conceitos de evolução. Então, espero que tenham compreendido. Agradeço muito a vocês. Se vocês estão até esse momento escutando um podcast, é que vocês gostaram. Muito obrigado e tenha uma ótima adaptação.